amigos, tudo bem? Um amor incondicional ao clube de coração. Nosso doutrinador eterno de hoje optou em amputar parte do dedo para seguir ajudando seus companheiros. Um dos maiores ídolos, se não o maior, de um dos maiores clubes do Brasil, a eterna lenda Castilho. Carlos José Castilho nasceu no dia 27 de novembro de 1927, no Rio de Janeiro, na capital fluminense aqui no Brasil. Jogava como goleiro. Nascido em um Rio de Janeiro fervilhante com grandes novidades, Castilho desde criança adorava jogar futebol, um esporte relativamente novo no país. De família muito humilde, teve que começar a trabalhar muito cedo para ajudar no sustento de casa, e dentre suas profissões, ele chegou a ser carvoeiro, padeiro e leiteiro, sendo essa a última ocupação que faria parte de um fato curioso que falaremos mais pra frente. No seu tempo livre, estava correndo atrás da pelota e, dentre as peladas nas ruas próximas de sua casa ou em algum terreno baldio, lá estava o ponta esquerda Carlos, veloz e que partia para cima com muito vigor. Naturalmente, da várzea, começaria a treinar na base de um grande clube da cidade, o Olaria Atlético Clube. Vale a pena ainda lembrar que, a essa altura, duas coisas ocorriam. Na base do time alviazul, ele ainda atuava na linha, mas o destino se incumbiu de colocá-lo debaixo das traves. Antônio, goleiro de uma das equipes que ele jogava durante os fins de semana, acabou faltando aos jogos por ter se casado. E para quebrar o galho, lá ia Castilho para o gol. Ele costumava frisar que seria apenas por um breve momento, mas não tinha jeito. Ali morreria o ponta esquerda e nasceria o goleiro. Aliás, nasceria uma lenda do gol. Em 1945 passou a treinar pelo profissional do Olaria, mas não chegou a ter muitas oportunidades, o que fez com que ele ficasse muito desanimado quanto ao seguir como atleta. Ainda naquele mesmo ano, conheceu o Coronel Menezes, que vez ou outra era agente informal de jogadores e olheiro de alguns clubes de futebol. O velho era tão bom que conseguiu enxergar no próprio filho um talento incrível e que tempos mais tarde viria a ser amigo inseparável de Castilho, um tal Ademir Menezes. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Coronel indicou o nome do agora goleiro para um clube situado no bairro Nobre das Laranjeiras, o Fluminense Futebol Clube. E após exaustivos 3 dias de testes, o então treinador Gentil Cardoso indicou que era para formalizar imediatamente a sua contratação. E a partir de 1946, entre os seus 18 e 19 anos de vida, Castilho se tornou keeper do tricolor carioca. Sua estreia ocorreria no dia 6 de outubro daquele mesmo ano, na vitória por 4-0 sobre o Fluminense de Araguari, inclusive defendendo o primeiro dos 15 pênaltis que ele viria a defender durante a sua carreira. Sua agilidade, senso de posicionamento e segurança eram impressionantes, e tamanho fora a confiança depositada nele, que no ano seguinte já passaria a ser dono da meta do Flu. Ele se sentia em casa, e tamanho era o seu profissionalismo que, fosse na chuva ou no sol, era sempre o primeiro a entrar em campo e o último a sair. Vale lembrar também que por inúmeras vezes treinou lesionado e com o dedo mínimo quebrado, mas desde que assumiu a titularidade não pensava duas vezes, a não ser defender as cores do clube que tanto confiou nele e que aos poucos foi aprendendo a amar. E um dos maiores atos de amor pelo branco-verde grená viria anos mais tarde. O craque era um verdadeiro herói tricolor. Porém, até mesmo os heróis têm suas fraquezas e aquele mesmo dedo mínimo começaria a dar trabalho para o agora já experiente goleiro. Em abril de 1957, durante uma sessão de treinos com a seleção brasileira, Pepe, mais conhecido como Canhão da Vila Belmiro, deu mais um de seus chutes para que Castilho agarrasse. Após a defesa, o dedo que há mais de 10 anos já o incomodava passou a doer como nunca, inclusive atrapalhando ele a dormir. Como poderia um goleiro não usar a mão esquerda para jogar? Retornando ao Fluminense, o clube montou uma junta de 5 médicos para decidir o melhor tratamento a ser feito. Foi então recomendado fazer o enxerto no local lesionado, o que o manteria 90 dias fora dos gramados. Vendo que seria muito tempo parado, Castilho então perguntou: e se fosse amputado parte do meu dedo? Todos foram então piamente contra, inclusive achando que ele estava brincando, mas ele nunca havia sido tão decidido quanto a uma questão delicada como aquela. No dia 22 de maio, ainda de 57, o Dr. Newton Paz Barreto, no Hospital da Cruz Vermelha, começou a cirurgia, que durou meia hora. Antes, porém, o próprio doutor perguntou se era aquilo mesmo que o goleiro queria, e dando ok, o médico disse:
Castilho, você é muito louco. Tem uma bela frase que sintetiza perfeitamente o que é jogar na posição mais ingrata do futebol. O goleiro é o único ser que é esculpido pela solidão. E naquela mesma solidão no campo, naquele mesmo local onde para muitos sequer nasce grama, Castilho deixou de ser um jogador ou um ídolo do clube, mas sim uma lenda. E tal qual exprime a bela frase colocada em seu busto na sede das Laranjeiras, suar a camisa, derramar lágrimas e dar o sangue pelo Fluminense, muitos fizeram. Sacrificar um pedaço do próprio corpo por amor ao tricolor, somente um. Ao todo, em 19 anos de clube, foram 698 partidas disputadas, 255 clean sheets, ou seja, foram 255 jogos sem sofrer nenhum gol sequer e 35 troféus levantados. Depois de encerrar sua passagem pelo seu amor eterno Fluminense, ele seria cedido para um outro time, agora mais para se aposentar. E em 1965, ele passou a vestir as cores da camisa do Paysandu, clube tradicional paraense. Pela seleção brasileira, passou a ser convocado a partir de 1950. Claro que não podemos deixar de lembrar que São Castilho participou das duas primeiras conquistas do Screte Canarinho. O de 1958, na Europa, onde o mundo conheceu a dupla Pelé e Garrincha, e a de 1962, onde Mané foi o protagonista, e o Chile viu mais um bicampeão mundial nascer. Valeu, amigos, por terem ficado conosco até agora, tomara que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva e não se esqueça de ativar o sino das notificações. Sempre deixe seus comentários, sua opinião é muito importante e faz com que cresçamos sempre, beleza? Abraços a todos, até o próximo vídeo e tchau!